Bem-vindos ao debate sobre o 7º episódio da série Para Além do Cérebro, com o tema Física Quântica e Consciência. Imaginem por um segundo que a Lua não está realmente lá no céu quando ninguém olha para ela. Soa uma loucura completa. Soa, não soa, mas quando descemos ao mundo microscópico, a física moderna sugere que a realidade se comporta de forma assustadoramente parecida com isso. É fascinante pensarmos na forma como a nossa compreensão do mundo físico tem sofrido autênticos terremotos. Sem dúvida. Tivemos a física clássica do Newton, que é perfeita para explicar o nosso dia-a-dia e os planetas. Depois veio o Einstein e a relatividade para nos explicar a gravidade e o macrocósmico. E finalmente, a física quântica, que basicamente nos atirou de cabeça para um mundo subatómico onde as regras normais simplesmente deixam de existir. É um choque de realidade, literalmente. Será que a necessidade matemática de um, digamos, observador na mecânica quântica significa que a nossa consciência é uma parte fundamental da realidade física? Ou será que associar esta estranheza quântica à mente humana é um salto lógico perigoso? Uma pergunta gigantesca. Sim. E para deixar claro desde já as nossas posições. Eu acredito que o famoso colapso da função de onda e fenómenos como a não-localidade indicam claramente que a consciência tem de ser integrada numa teoria física mais alargada. Certo, percebo. E eu, por outro lado, defendo que, embora a física quântica desafie completamente o nosso senso comum, usar a sua complexidade matemática para tentar validar fenómenos psíquicos ou místicos é uma falácia conceptual. Bem, vamos então mergulhar nisto, porque o choque de perspectivas aqui é de facto monumental. Se olharmos para a física clássica, não é? Aquela que nos diz que as coisas são sólidas, previsíveis, que uma bola de bilhar bate noutra e causa movimento. Sim, um modelo com que crescemos. Pois, mas aí percebemos que o mundo quântico veio destruir 3 pilares fundamentais da nossa realidade. A própria ideia de realidade sólida, a causalidade e a localidade. Quando descemos à escala de um átomo, os objetos não são sólidos. São maioritariamente espaço vazio, descritos por nuvens de probabilidades, o que chamamos de função de onda. Que é um conceito que baralha qualquer um. Completamente. E o meu ponto central aqui, para começarmos, é a questão da superposição. Pensa no clássico lançamento de uma moeda. No nosso mundo normal, pronto, a moeda é cara ou coroa. Sim, o exemplo da moeda é talvez o mais intuitivo para quem nos ouve. Exatamente. Mas no mundo quântico, antes de olhares para ela, a moeda não é cara nem coroa. Ela existe numa superposição matemática de ambos os estados. Está a rodar em todas as posições possíveis ao mesmo tempo. Certo. E não tem um estado definido até ser observada. Nem mais. E isto vira tudo do avesso. Sugere de forma muito forte, na minha opinião, que a realidade independente de quem a observa, pura e simplesmente não existe a esse nível. Mas é aí que temos de ter cuidado. Deixa-me só concluir o raciocínio. Por causa disto, eu argumento que a consciência não pode ser apenas um subproduto acidental do cérebro. Uma espécie de fumo que sai do motor. Ela parece atuar como uma força ativa, sendo o gatilho que causa o colapso dessa função de onda e obriga o universo a tomar uma decisão. Concordo plenamente contigo quando dizes que a transformação quântica é radical. É de facto uma ruptura total com os modelos de bolas de bilhar com que imaginávamos os átomos. Se pudéssemos encolher até ao tamanho de um eletrão, a realidade seria irreconhecível. Absolutamente alienígena. Exato. No entanto, e é aqui que eu divirjo profundamente da tua leitura, o facto de a mecânica quântica ser bizarra não nos dá carta branca para extrapolações teóricas selvagens. Há um princípio crucial na ciência. Só porque duas coisas são estranhas ou misteriosas não significa que possamos explicar uma através da outra. Estás a referir-te ao mistério da consciência e ao mistério da quântica, certo? Juntar os dois não resolve nenhum. Precisamente. O colapso da função de onda é real e está demonstrado matematicamente. Ninguém duvida disso na comunidade científica. Mas o que conta exatamente como um observador é algo que a física ainda está a tentar definir com precisão mecânica. Mas a matemática exige um observador. Exige uma medição, sim, mas um observador tem de ser uma mente autoconsciente. Poderá ser um rato num laboratório, ou poderá ser, sei lá, apenas uma câmara fotográfica ou um detector de partículas a interagir com o sistema. Não é estritamente necessário invocar a consciência humana e material para explicar um processo puramente físico.
Percebo porque pensas assim, claro. Mas deixa-me dar-te uma perspectiva diferente usando uma analogia que acho muito clara. Já que o colapso da função de onda é o principal mistério aqui, vamos pensar na função de onda como um livro fechado. Enquanto o livro está fechado, as palavras lá dentro estão num estado de superposição quântica. Estão a contar todas as histórias possíveis em simultâneo. Tu dizes que uma câmara fotográfica ou um mero detector pode atuar como observador e colapsar a onda, não é? Sim, obrigando o livro a contar apenas uma história fixa. Exato. Mas imagina que colocamos uma câmara automática a fotografar as páginas desse livro sem nenhum ser humano estar na sala. A câmara tira a foto ou converte a luz em sinais elétricos e registra a informação num disco rígido, em zeros e uns. E para a física convencional, a medição ocorreu exatamente aí. Mas ocorreu mesmo? É essa a ambiguidade central de que eu falo. O disco rígido é apenas matéria, é silício, é metal, eletrões. Se não há uma mente, o disco rígido não entra ele próprio numa superposição de ter registado a história A e a história B. Percebo onde quer chegar, com a cadeia de von Neumann. Pois, é que na minha perspectiva a câmara não resolve o problema do observador porque ela é apenas uma extensão do aparelho de medição material. No final da linha de dominós, tem de haver uma mente consciente para olhar para o ecrã do computador. Para processar a informação. Sim, para processar subjetivamente e dizer o eletrão passou pela fenda da esquerda. A medição só se conclui, só quebra este ciclo infinito material quando a consciência entra na equação. E é por isso que acho que a física a tem de incluir. Assumir que a consciência é a chave mágica que fecha esse circuito é, na minha visão, é preencher uma lacuna científica atual com teologia. Ou, no mínimo dos mínimos, com um antropocentrismo perigoso. Achas que estou a ser muito antropocêntrica? Acho. Porque a ciência exige precisão definicional e o conceito de mente carece completamente dessa precisão nas nossas equações. Quando falas da máquina fotográfica, ignoras o mecanismo físico que está por trás do colapso. Deixa-me explicar-te o que acontece na realidade objetiva, que é o que chamamos de decoerência quântica. Espera, deixa-me só parar-te aí por um segundo. Para quem nos ouve em casa e não tem, um doutoramento em física de partículas, o que é exatamente essa decoerência quântica? E como é que isso afasta a necessidade de uma mente? Claro, é fundamental percebermos o como disto tudo para não cairmos em misticismos. Imagina um floco de neve perfeitamente simétrico. Esse floco representa o nosso sistema quântico em superposição, que é incrivelmente isolado e frágil. A decoerência é basicamente o que acontece quando esse floco de neve cai numa chávena de café a ferver. O floco derrete imediatamente e perde a sua estrutura. Exatamente, a superposição quântica só sobrevive num isolamento extremo. Quando um fotão, ou seja, uma partícula de luz, interage com o sensor de uma câmara, há uma transferência de energia brutal. Bilhões de átomos no sensor da câmara são perturbados nesse preciso milissegundo. E isso é suficiente para colapsar o estado. Completamente, essa interação termodinâmica que é irreversível com o ambiente causa uma dispersão da informação quântica. O sistema interage com o universo macroscópico ao seu redor e a superposição perde-se ali no meio do ruído térmico e ambiental. O livro fechou-se numa só história não porque uma mente mágica olhou para ele, mas porque o ato físico de medi-lo exigiu que ele chocasse com o resto do universo material. Então, na tua visão, estás a dizer que o universo se observa a si próprio através destas interações de energia constantes, independentemente de nós estarmos cá ou não? Precisamente. Dizer que a física precisa da nossa consciência para a realidade existir é, no fundo, colocarmos o ser humano de volta no centro do cosmos, como se o Sol girasse à nossa volta outra vez. O universo evoluiu, as estrelas nasceram e explodiram durante milhares de milhões de anos em estados perfeitamente definidos, muito antes de qualquer cérebro consciente ter sequer surgido aqui no planeta Terra. Certo. Isso é, admito, um argumento forte sobre o como as coisas colapsam fisicamente. Mas isso leva-nos perfeitamente a um segundo ponto, onde o mistério recusa pura e simplesmente desaparecer, que é a questão do espaço e das distâncias. Estás a falar da não-localidade, presumo. Sim, exatamente. Se aceitarmos, nem que seja por momentos, a premissa de que a mente tem um papel local, através da medição, temos também de explorar o que a mecânica quântica nos diz sobre a distância entre as coisas. E aqui entra a completa destruição da localidade. Na física clássica, para uma bola de bilhar mover a outra, elas têm de se tocar, certo? Ou, no limite, trocar um sinal à velocidade da luz,
como a gravidade ou o eletromagnetismo. Correto, mas no mundo quântico temos a não localidade. Duas partículas podem estar separadas por milhões de anos-luz em extremos opostos da nossa galáxia. Mas se estiverem entrelaçadas, quando tu medes uma aqui na Terra e forças o seu estado a ser para cima, a partícula do outro lado da galáxia assume instantaneamente o estado para baixo. E é esse o famoso entrelaçamento quântico? Instantaneamente, sem haver tempo para um sinal viajar entre elas. Elas comportam-se como um único sistema indivisível. E é o que o Einstein chamava, de forma muito pejorativa, a ação fantasmagórica à distância. Sim, ele detestava essa ideia porque violava a relatividade. E, no entanto, provou-se que o Einstein estava errado. E o fenómeno é absolutamente real. E é isto que levanta uma ponte fascinante para a biologia e para a nossa experiência humana. Vemos documentados casos incríveis na sociologia e na parapsicologia, como o exemplo de gêmeos idênticos. Lá vamos nós. Espera, ouve-me. Duas pessoas com os cérebros estruturalmente idênticos separadas por milhares de quilómetros. Uma sofre um acidente grave e a outra sente uma dor fantasma instantaneamente. Se a própria natureza do universo opera de forma não local a um nível fundamental das partículas, não fará todo o sentido propor que a mecânica quântica é, no fundo, a infraestrutura física para fenómenos psíquicos, como a telepatia ou uma intuição profunda? Desculpa, mas eu simplesmente não compro essa ideia. E deixa-me explicar-te porquê de forma muito detalhada. O que estás a fazer aqui é um erro crasso de escala. Estás a confundir completamente reinos de funcionamento da natureza. Erro de escala? Como assim? As regras do pequeno não fazem o grande? No final do dia, nós somos feitos de átomos quânticos. Somos feitos de átomos, sim, mas a organização altera as regras do jogo substancialmente. No mundo macroscópico do nosso dia-a-dia, a física clássica funciona perfeitamente. Conseguimos calcular as órbitas dos planetas e fomos à Lua com o programa Apollo usando apenas a física de Newton. Sim, não precisámos de física quântica para aterrar na Lua. Nem de perto nem de longe. Não precisamos das equações de Schrödinger ou de entrelaçamento quântico para calcular a aterragem de uma nave. Aplicar o comportamento de fotões isolados a pairar num vácuo a 270 graus negativos à complexidade de um cérebro humano é cientificamente insustentável. Mas porquê? Se o cérebro é feito de matéria e átomos, não devia preservar essa ligação quântica lá no fundo? Porque voltamos à analogia da chávena de café e do floco de neve, a tal decoerência que te expliquei. O entrelaçamento quântico é literalmente a coisa mais frágil de todo o universo. Qualquer interação mínima com o ambiente circundante destrói essa ligação numa minúscula fração de segundo. Perde-se no ruído. Exatamente. Tentar usar o entrelaçamento como metáfora para gêmeos que sentem a dor um do outro é muito bonito e muito poético, mas usar isso como modelo físico explicativo é um salto no escuro brutal. Não há qualquer evidência empírica ou sequer mecanismo fisiológico que sugira que a coerência quântica possa sobreviver no ruído térmico do cérebro para conectar duas pessoas através de continentes. É francamente uma apropriação de vocabulário científico para validar anedotas. Certo, compreendo perfeitamente a barreira do ambiente quente e ruidoso. Mas repara que tu próprio estás a delimitar a física ao que conseguimos provar ou medir hoje, com a nossa tecnologia atual. E a verdade incontornável é que nós ainda não chegamos à teoria final da física. E isso é verdade, não chegamos. Temos duas grandes teorias, a mecânica quântica para o mundo minúsculo e a relatividade geral do Einstein para a gravidade e o macrocósmico. Ambas funcionam de forma sublime nos seus domínios, mas elas odeiam-se mutuamente. Sim, a matemática quebra completamente quando tentamos juntá-las e isso é um facto pacífico na cosmologia moderna. Exatamente. O universo do Einstein é uma espécie de cama elástica suave e contínua que se curva com o peso dos planetas. O universo quântico é um mar agitado, caótico e feito de pacotes discretos de energia. E quando tentamos fundi-las para descrever algo minúsculo, mas infinitamente pesado, como o centro de um buraco negro ou o instante do Big Bang, as equações dão-nos resultados impossíveis, cheios de infinitos matemáticos absurdos. É o grande pesadelo da física teórica, sim.
É por isso que os físicos desesperam por uma teoria de tudo, e é exatamente aqui que entra a teoria das cordas e a sua evolução, a famosa teoria M. Esta teoria postula a existência de 11 dimensões. Temos as 3 do espaço que conhecemos, uma do tempo, e 7 dimensões ocultas, dobradas sobre si próprias a escalas microscópicas. E é de facto um edifício matemático de uma beleza assombrosa, concordo. Mas onde quer chegar com as 11 dimensões na questão da mente? Onde quero chegar é muito simples. Se a física de ponta já aceita alargar a nossa ideia de realidade para incluir 7 dimensões invisíveis que interagem com o nosso mundo, por que é tão absurdo propor que a consciência e a mente humana têm o seu próprio espaço estrutural nessa teoria final? Estou a ver para onde isto vai. Um espaço que acomode não apenas a percepção comum, mas fenómenos de interação direta entre mente e matéria. Pensa na telecinesia. Se há registros de que certas mentes focadas conseguem influenciar matéria ou, no limite teórico, levitar um objeto, a física do futuro tem de conseguir enquadrar isso. Se aceitamos cordas vibrantes em 11 dimensões, por que não aceitar a consciência como uma força fundamental, tão elementar como o eletromagnetismo, que atua através dessas dimensões dobradas? Olha, essa é uma argumentação extremamente engenhosa. E eu percebo o fascínio intelectual que isso causa. Mas repara na armadilha gigantesca que aí está escondida. O porquê de a teoria M postular 11 dimensões não tem absolutamente nada a ver com o procurar espaço para a mente ou para fenómenos psíquicos. Mas é espaço suplementar, não é? Independentemente da intenção original de quem criou as equações. Sim, é espaço, mas a intenção e a necessidade matemática ditam as propriedades desse espaço. A teoria M tenta resolver aquele problema de incompatibilidade que referiste, fundindo as 4 forças fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. A introdução de dimensões extra não é um ato de imaginação livre dos físicos, é uma necessidade puramente algébrica. Deixa-me fazer de advogada do diabo, ou pôr-me no lugar de quem nos ouve em casa. Por que é que a matemática exige 11 dimensões e não, sei lá, 5 ou 20? É uma excelente pergunta, porque a matemática que descreve como as cordas de energia vibram precisa de graus de liberdade extra para que as anomalias quânticas se cancelem umas às outras, para não gerarem os tais infinitos impossíveis de falaste. Imagina tentares atar um nó super complexo num fio, mas tens as mãos presas a uma superfície plana a 2 dimensões. É impossível atar um nó nessas condições? Exato, precisas da terceira dimensão para o fio passar por cima e por baixo. Da mesma forma, as equações da gravidade quântica só funcionam perfeitamente sem encravar num espaço matemático com 11 dimensões. Os físicos propõem isto não porque precisam de arranjar um esconderijo para a clarividência ou para os fantasmas, mas porque a gravidade exige isso ao nível microscópico. Sim, mas isso não invalida de todo que esse espaço exista e que outras coisas lá possam operar. Não invalida, claro que não. Mas se começarmos a enfiar espaços mentais e interação telecinética nas equações rigorosas da teoria M, só porque são dimensões que não vemos, deixamos de estar a fazer física. Passamos a fazer uma apropriação indevida da matemática mais complexa da humanidade para legitimar afirmações que continuam a falhar redondamente em qualquer ensaio laboratorial controlado. Falas a referir-te à levitação? Sim, levitar um copo violaria a conservação de energia e a gravidade simultaneamente. Se não o conseguimos medir com rigor laboratorial, não o devemos enfiar nas equações da teoria M só porque soa bem. Mas isso levanta a velha questão da resistência dogmática da comunidade científica a novos paradigmas. Historicamente, qualquer expansão radical do que consideramos físico foi vista como uma heresia absoluta. Sim, a ciência avança sempre contra a corrente, concordo. Coisa avança. E há poucas décadas, sugerir que a consciência tinha lugar na física teórica era um tabu absoluto. Era praticamente o fim garantido da carreira académica de qualquer cientista respeitável. Mas hoje o cenário está claramente a mudar. Temos mentes brilhantes como o Sir Roger Penrose, galardoado com o Prémio Nobel da Física, e ele está totalmente dedicado a tentar perceber como a consciência emerge da estrutura da mecânica quântica. Já não há uma visão periférica ou mística. É verdade. O Roger Penrose é um titã da física contemporânea. Ninguém pode negar o seu contributo. E a teoria dele sugere exatamente o quê? Que os processos de pensamento no nosso cérebro, ao nível das estruturas celulares mais minúsculas, os chamados microtúbulos, dependem diretamente de estados quânticos.
Certo, o modelo de redução objetiva orquestrada. Esse mesmo. Há uma aceitação crescente na fronteira da ciência de que a experiência interior da consciência não pode simplesmente ser varrida para debaixo do tapete da neurobiologia, ou tratada como uma espécie de ilusão de óptica do cérebro. A evolução contínua da física aponta para a mente não como um erro orgânico, mas sim como uma manifestação estrutural da realidade profunda, tão elementar quanto o espaço e o tempo. É inegável que figuras de peso como o Penrose trazem uma gravidade enorme a esta discussão e o seu modelo nos microtúbulos do cérebro é, francamente, das coisas mais fascinantes da neurociência teórica moderna. No entanto, e há sempre um no entanto, convém sermos muito precisos sobre o que o Penrose está a tentar fazer. Ele está a tentar matematizar a consciência? Não está a dizer a mente cria a realidade através do misticismo quântico. Ele está a tentar encontrar um mecanismo físico, rigoroso, estrutural e objetivo dentro da biologia, tudo para explicar como é que a consciência surge. Ele está à procura das engrenagens quânticas da mente, sim, mas não está de todo a dar um salto para a telepatia ou para a levitação de chávenas. Certo, ele está focado em ligar a biologia à quântica de forma estrutural e verificável, sem dúvida. Exatamente. O perigo aqui, e aquilo que eu tento sublinhar desde o início da nossa conversa, é o uso descuidado de uma linguagem científica incrivelmente complexa. Estarmos a atirar palavras para o ar, como superposição, dimensões compactadas, de coerência e entrelaçamento, apenas como um manto de legitimidade, tudo para justificar aquilo que nós intimamente gostaríamos que fosse verdade. Percebo o teu aviso sobre a necessidade de rigor metodológico. Num acelerador de partículas. O facto de a mecânica quântica parecer pura magia à luz do nosso senso comum não significa que toda a magia relatada no mundo seja explicável pela física quântica. E acho que ilustra perfeitamente o impasse filosófico fascinante em que a ciência se encontra hoje. No fundo, todo este debate reflete a evolução vertiginosa do próprio pensamento humano e, bem, as nossas limitações em traduzi-lo de forma perfeita. Sim, estamos sempre a tentar atualizar o nosso dicionário cósmico. Pois estamos. Se, por um lado, vemos a física de vanguarda a esbarrar em características da realidade que antes encontrávamos apenas em textos filosóficos ou espirituais, com a fronteira entre o sujeito que observa e o objeto observado a ficar cada vez mais esbatida, como vimos, por outro lado, compreendo perfeitamente o teu aviso. Precisamos de um cinto de segurança metodológico. O rigor empírico é a única coisa que impede a ciência de se transformar numa autêntica caixa de ressonância para o pensamento mágico. Exatamente. A verdadeira riqueza de estudarmos este tema não está em forçar respostas que ainda não temos, mas na capacidade destas ideias exporem os limites da nossa própria linguagem e dos nossos instrumentos de medição. O facto de ainda não percebermos completamente o papel do observador não é uma falha metodológica para nos envergonharmos. É o verdadeiro motor da ciência. É aquilo que nos vai levar a construir os próximos grandes telescópios e a desenhar as equações revolucionárias do próximo século. Ficou claro, pelo menos para mim, na conversa de hoje, que a interseção entre o que a mente humana é e a forma como a matéria do universo se comporta continuará a ser, de forma indiscutível, o quebra-cabeças mais estimulante da nossa era. Sem dúvida alguma. Estou convencida de que o universo provou ser um lugar infinitamente mais vasto, complexo, bizarro e, quiçá, interligado do que as simples bolas de bilhar da física clássica nos levaram a crer durante séculos. A porta para o desconhecido está escancarada. E caberá às próximas gerações de físicos teóricos e, quem sabe, a uma nova classe de pensadores focados na ciência da consciência decifrar o código-fonte daquilo que realmente se esconde nas dobras invisíveis do tecido do espaço e do tempo. E com isto, chegamos ao fim, espero que tenham gostado, obrigada por estarem aí, não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.